Quem são os nazarenos, ou Natzarim em hebraico? Os guardadores e observadores. Mas guardadores e observadores do que especificamente? Paulo era cristão ou judeu? Vamos ver. A palavra Natzar, no singular, segundo Strong's 5341, a palavra hebraica que significa observar, guardar ou manter, ou Netzer, do hebraico moderno, no singular, segundo Strong's 5342, que significa renovo ou ramos. Em português, a palavra nazareno significa nazareno, óbvio. Mas quem são eles e por onde andam? Bom, veremos hoje nesse vídeo. Quem são os nazarenos ou Natzarim que foram perseguidos na Inquisição, que foram perseguidos muito pela Igreja Católica e pelos pais da Igreja? Bom, veremos nesse vídeo aqui. Veremos se Paulo era cristão ou judeu. O Messias e Yahushua, ele era cristão ou judeu? Veremos. Bom, vamos ver aqui na Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem é a videira verdadeira? O Messias, certo? Ok. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Correto, exatamente. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Que palavra é essa aqui? Ramos, né? Ou seja, eu sou a videira, vós os Natzarim. É isso que o Messias quer dizer. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Isso acontece muito mesmo na agricultura. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. João, capítulo 15, versículos 4 ao... Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ou seja, Atos capítulo 24, versículo 5. Então, aqui nesse versículo ele deixa claro que o apóstolo Paulo, Shaul em hebraico, ele era nazareno, ou seja, ele era Natzarim, ele não era cristão, como o pessoal costuma chamar nos dias de hoje, nem judeu, tá? Ele era Natzarim, ok. Como o Mashiach era chamado, o Messias Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach? Bom, veremos agora. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, em hebraico Natzarim ou Netzarim. Está em Mateus capítulo 2, versículo 23. Ou seja, o Messias Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, ele não era judeu, ele não era cristão, ele era nazareno. Ok. Pois bem, os bereanos, que são os nazarenos de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com um vivido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Atos capítulo 17, versículo 11. Ou seja, os nazarenos são bem diferentes dos cristãos ou judeus comuns, pelo simples fato de seguirem a antiga aliança, que é mais conhecido como Antigo Testamento, que em hebraico é Tanar. Eles também eram judeus, mas a diferença é que eles haviam se convertido no Messias, Yahushua, e guardavam seus mandamentos. Vejamos o que tem a dizer os pais, entre aspas, da igreja sobre eles. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, Torá.
pai da igreja, Epifânio de Salamina. Estes sectários, relativo a seitas, não se chamam cristãos, mas nazarenos. Epifânio de Salamina, Panarion 29. Eles usam não só a nova aliança, mas também a antiga aliança, assim como os judeus o fazem. Eles têm o Evangelho segundo Mateus, Matitiarro em hebraico, totalmente em hebraico, pois é claro que eles ainda preservam esta obra no alfabeto hebraico, como ele foi originalmente escrito. Marcel Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século. Eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges, na opinião da Mãe Igreja Católica, é apenas porque continuam apegados a ideias antigas. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos apóstolos, a qual nosso autor Epifânio sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome dos nazarenos, Judeu-Cristianismo, página 47 e 48. Justo Gonzalez, historiador. Não pensem que eles, os nazarenos, pertenceram a uma nova religião. Eles eram judeus, e a única diferença que os separavam do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam a vinda do Messias, diz ele. Ao final da dissertação de Epifânio, este compara os nazarenos com insetos que, apesar de pequenos, provocam dor com seu veneno. Segundo Panarion, capítulo 9, versículo 5 do livro, tal assertiva, demonstra o ódio dos pais da igreja em relação aos nazarenos, já que os nazarenos pregam a validade da Torá, crença esta totalmente oposta à professada pelo cristianismo, inimigo que é da Torá. Ao longo dos séculos, os cristãos têm perseguido os nazarenos. Tal perseguição não é apenas no campo de ideias, mas envolve o derramamento de sangue de nazarenos, exterminados pelos cristãos pelo fato de serem judeus e guardarem o Shabat, o sábado, e praticarem os mandamentos da Torá. Martinho Lutero, pai do protestantismo, também não gostava dos nazarenos e judeus, tanto que mais tarde sua ideia foi adquirida por Adolf Hitler para justificar o nazismo e propagar o antissemitismo. Abre aspas, frase do Martinho Lutero, hein? Que devemos, pois, fazer, nós cristãos, com esse povo rejeitado e amaldiçoado dos judeus? Não podemos apagar o inextinguível fogo da ira divina, nem converter os judeus. Com oração e temor a Deus, devemos exercer uma misericórdia afiada, para porventura salvar alguns das chamas e do braseiro. Nós não devemos nos vingar. Eles já estão com a vingança ao pescoço, 1000 vezes pior do que lhes podemos almejar. Quero, porém, dar às autoridades políticas meu conselho fiel. Por conseguinte, não pode nem deve ser para nós cristãos uma brincadeira, mas matéria de grande seriedade, buscarmos conselho contra essa realidade, a fim de salvarmos nossas almas dos judeus, isto é, do diabo e da morte eterna, e o conselho é este, como dito acima. Daí ele diz assim, ó, primeiro, que se incendeiem suas sinagogas, e quem puder jogue enxofre e piche, e quem pudesse também lançar fogo infernal seria igualmente bom, a fim de que Deus possa ver nossa seriedade e todo um mundo tal exemplo, de modo que se até agora temos tolerado em ignorante tais casas, em que os judeus têm blasfemado tão vergonhosamente contra Deus, nosso querido Pai, com seu Filho, agora lhes temos dado sua recompensa. Segundo, que se lhes tomem todos os seus livros, livros de oração, escritos talmúdicos, também toda a Bíblia, sem deixar uma folha sequer, e que sejam preservados para aqueles que se converterem. Terceiro, que lhes seja proibido, sob pena de perderem o corpo e a vida, de louvar a Deus, dar-lhe graças, orar, ensinar publicamente entre nós e em nossos pais. Podem fazê-lo em seu próprio território, ou onde o puserem, sem que nós cristãos precisemos ouvi-lo, ou disso tomar conhecimento. Quarto,
que lhes seja proibido pronunciar o nome de Deus em nossos ouvidos, pois não podemos ouvi-lo ou tolerá-lo de boa consciência, e quem ouvi-lo de parte de algum judeu, denuncie-o à autoridade, ou lhe atire excremento de porco quando o vir, afugentando-o. Ninguém seja misericordioso ou bondoso nesse particular, pois estão em jogo a honra de Deus e a salvação de todos nós. Fecha aspas. Então, parecia que o cara aí, né, o Martinho Lutero, ele sentia no mínimo uma aversão ao nome do Criador, porque ele mesmo diz que eles não poderiam pronunciar o nome de Deus. É estranho, é algo a gente se pensar. Quem será, que tipo de seres sentem aversão ao nome do Criador e ao nome do Messias? Adivinha? Não vou falar. Leem a Bíblia e procurem aí, ó. Peguem a Bíblia de vocês e leiam aí em Marcos capítulo 13, onde o Messias fala que no nome dele nós expulsaríamos o quê? Leia aí na Bíblia que vocês vão saber. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com o Criador os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família do Criador, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Messias e Yahushua a principal pedra angular desse alicerce. Efésios capítulo 2, versículos do 14 ao 20. Portanto, não é legítimo o judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas do Criador. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Se é santa uma parte da massa que é oferecida, como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos, Natzarim, também o serão. Se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Não te vanglories contra esses ramos, Natzarim. Pois, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és que tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vos direis, os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. É verdade, entretanto eles foram podados, por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Yahuwah não poupou os próprios ramos naturais, Natzarim, de igual maneira não poupará a ti. Romanos capítulo 11, versículos do 16 ao 20. Está explicado o porquê os nazarenos eram tão perseguidos nos tempos das cruzadas e Inquisição, e são ainda até os dias de hoje, e serão futuramente pelo anti-Messias. Eles são inimigos mortais dos cristãos, católicos, satanistas. Eles guardam o Shabat, o sábado, observam a Torá, que é a lei do Antigo Testamento, as leis do Criador, o Tanar, que é a Antiga Aliança também, e guardam os testemunhos do Messias, Yahushua HaMashiach, e do Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot. O verdadeiro eleito, ele não persegue, ele é perseguido. Shalom a todos. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.